Uma das coisas que vai te ajudar muito a mudar alguma coisa na sua vida é querer muito, 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 muito que aconteça o que você sempre sonhou. E eu não tô te falando isso como forma de palavras vazias, mas uma coisa é você ter vontade, a outra é você querer, a outra é você decidir e a partir da sua decisão você agir. Exemplo, eu trabalhava em um ambiente em que a minha carga horária ela era de no mínimo 12 horas por dia. Juntando com o tempo de deslocamento, aumentava mais umas 2 horas, ou seja, já eram 14 horas fora de casa. E quando eu chegava em casa, eu ainda usava mais umas 4, 5 horas do meu dia para preparar alguns materiais, para realizar projetos diferentes, para realizar aulas da forma como eu idealizava, com muita perfeição, porque eu sempre tive uma característica que é ser perfeita. A curto prazo, eu estava muito realizada. Afinal, eu me formei em pedagogia, eu estava em sala de aula, eu tinha turmas incríveis em um ambiente de qualidade que me proporcionava ter ferramentas e materiais para executar as aulas da forma como eu queria, da forma como eu achava que seria ótimo para o processo de desenvolvimento dos meus alunos, para atender às diferentes formas de aprender dos meus alunos. Então, sim, eu me dedicava muito, muitas horas para pensar em como que alguns alunos que são mais mão na massa vão interiorizar o conteúdo, o quanto que outros alunos precisariam de ações lúdicas, como contar uma história com desenhos, com ilustrações. Então eu preparava diversos tipos de materiais para atender essas diferentes formas de aprender. Mas a médio prazo, isso começou a me consumir muito. Então, eu não tinha tempo para. Aliás, eu decidia não ter tempo para me dedicar a esse preparo dos materiais, e eu acabava não comendo com os meus pais com tranquilidade. Nos finais de semana eu optava por não sair. Os meus amigos me convidavam para almoçar fora e eu falava que tinha que fazer algumas coisas para o trabalho. Então, eu vivia para o trabalho. Eu saía de casa de segunda a sexta, em alguns momentos eu trabalhava de final de semana e ainda chegava em casa e ficava até 2 da manhã preparando material. E muitas vezes os meus pais também ficavam comigo cortando esses materiais, preparando esses materiais. Tinha também uma exigência da escola para que a gente fosse bem perfeccionista, bem detalhista, que tivesse um estilo de arte muito semelhante de cada professor, assim, então a gente não podia fugir muito, mas a forma como a gente lidava dentro da nossa sala, cada uma tinha sua autonomia. E essa autocobrança somada com a carga horária de trabalho, somada com o meu tempo de não qualidade em casa, na vida. Mesmo que eu mantivesse o meu hobby, né, que era de dança tradicional japonesa, que era a minha única atividade que eu decidia manter durante a semana, que era aos sábados, eu comecei a adoecer com muita frequência, então sempre estava gripada, sempre estava com uma imunidade lá embaixo, comecei a ter enxaqueca, os remédios começaram a me trazer reações, então eu comecei a ter reações raras daqueles remédios que, na verdade, o meu corpo antes ele aceitava normalmente. Isso começou a me acender um alerta. Eu gostava muito do que eu fazia, da forma como eu trabalhava, eu me encantava, eu me realizava todos os anos, mas não estava fazendo bem para o meu corpo. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a procurar outros ambientes. Eu tomei a decisão de que, assim, mesmo que
eu ganhasse menos, fosse para um ambiente em que talvez não me desse tantos materiais, possibilidade de envolver a cultura japonesa com a cultura brasileira, mas faria bem, porque daí a carga horária seria menor, consequentemente eu voltaria para casa um pouco mais cedo, ou usaria o período da manhã para preparar os materiais, e comecei a disparar currículo. Fui sincera com a escola onde eu trabalhava, expliquei que eu estava buscando outros ares e, para não prejudicar o andamento da escola, eu tomei a decisão de sair. Então, lá para o final do ano, eu entreguei a minha carta de demissão e decidi sair, mesmo não tendo uma outra escola para iniciar as minhas atividades no ano seguinte. Eu tinha feito uma boa reserva financeira, porque afinal de contas eu acabava não gastando em nada, não saía, não passeava, não viajava, não comprava nada para mim. E aí eu saí e não consegui me realocar. Eu mandei vários currículos, mandei currículo, fiz cursos para melhorar o currículo, pegava dicas no LinkedIn, várias plataformas, em sites de RH, e passaram alguns meses conversando com a minha amiga. Ela também tinha optado assim por buscar outros lugares, mas ela ainda se mantinha onde ela trabalhava. E aí a gente decidiu abrir um centro de atividades pedagógicas. A gente tomou essa decisão de que sim, a gente ia usar parte da nossa reserva para investir no sonho da educação, né? Manter um ambiente leve e descontraído, proporcionando vivências diferentes para cada tipo de aluno, porque sim, a gente tem processos de desenvolvimento muito diferentes uns dos outros. Nós, como pedagogas, a gente tinha esse sonho de seguir adiante na área da educação. E aí a gente iniciou esse projeto, a gente tomou essa decisão, a gente começou com uma proposta bem diferenciada, a gente começou a dar muito certo, a gente conquistou os nossos alunos, a gente conquistou famílias novas, a gente também conquistou as famílias que já estavam com a gente em nossas respectivas salas na outra escola que a gente atuava, porque a ideia não era é, oferecer serviços de ensino de educação infantil, era um ensino complementar. Então, através de atividades, de projetos pedagógicos, a gente auxiliar e complementar a, o processo de desenvolvimento de cada criança para que ela evoluísse em matemática, em idiomas, em português, inglês, japonês e assim por diante. Mas aí a vida ela dá aquelas reviravoltas, a gente começou a ter alguns outros desafios, concorrências desleais, concorrências que fizeram com que a gente vivesse vários caos assim ao longo desse processo, que por mais que a gente estivesse se realizando novamente com esse nosso projeto, a gente tomou mais uma decisão, que foi encerrar as atividades e cada uma seguir a sua vida. Então, ela decidiu por tomar um rumo, eu decidi mudar de carreira. E a partir disso, quando a gente encerrou todas as atividades, cada uma seguiu para o seu lado, e eu não sabia direito, na verdade, naquela época, para onde seguir. Mas eu tinha decidido colocar de alguma forma, em diferentes formatos também de currículo, uma forma de que eu conseguisse mostrar o meu conhecimento adquirido tanto na sala de aula, quanto como pedagoga, quanto nesse processo como administradora de um centro educacional de atividades complementares. E foi assim, distribuindo o currículo em diferentes instituições, em diferentes lugares, que eu acabei entrando em uma área nova que se chama a área do marketing educacional, que também é outra bolha da área educacional, mas que envolve essa parte do marketing, que é divulgar os cursos, que é fazer prospecção, é conversar com os alunos, que diferente da turma da faixa etária que eu atendia quando professora, que era educação infantil, 3, 4 aninhos,
eu comecei a conversar com o público mais jovem que estava no ensino médio, conversar sobre as dúvidas, as dores, o sentimento de ansiedade, aquelas aquelas confusões que a gente passa quando a gente está no ensino médio, que fala, né, sobre escolher a profissão, escolher a sua carreira. E o que eu podia proporcionar naquele momento é que, por mais que a gente faça uma escolha assim, seja correspondendo um pouco das expectativas da nossa família, também tem os nossos sonhos, também tem a questão da gente buscar algo com que a gente se identifique, mas que tá tudo bem também se lá no futuro eles descobrirem que vão trilhar outras profissões, outros caminhos. Então a gente tentava proporcionar essa visão de todos os cursos para que esses alunos eles conseguissem ver em qual que eles sentiam aquele frio na barriga, aquela emoção de fazer o curso e se ver lá no futuro como profissional. Isso também me encantou, ao mesmo tempo a gente foi descobrindo dentro da área vários gaps tecnológicos, vários problemas em questão de não usar a ferramenta, então o quanto que isso influenciava na divulgação, o quanto que isso influencia na questão do usuário, né, que são os nossos clientes, os nossos futuros alunos, eles receberem informação em tempo de como que as coisas fluem hoje, né? Com o uso da tecnologia, as coisas elas funcionam de uma forma muito mais rápida e imediatista, né? Isso não só de consumo, né? Quando a gente scrolla os feeds, mas imagina que hoje você e eu estamos acostumadas assim a, por exemplo, a gente vai marcar uma consulta. Aí a gente, quando não é ainda por telefone, né, quando a gente tem a possibilidade de usar um aplicativo, a gente vai lá, seleciona se a gente quer, por exemplo, marcar uma consulta de clínico geral, aí ele dá a possibilidade dos médicos disponíveis, nas datas disponíveis, os horários disponíveis, a gente faz a seleção de um médico ou uma médica, a gente escolhe o horário e o que a gente espera é que tenha uma tela de confirmação desse aplicativo e que a gente receba um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp do robô que esteja confirmando os dados, as informações que a gente acabou de selecionar. E naquela época ainda não estava assim tão rápido, ainda não era dessa forma, nem todas as empresas tinham um aplicativo, nem todas as empresas estavam vinculadas ao WhatsApp. Mas mesmo assim, a questão de, por exemplo, o processo ser manual, do candidato se inscrever, a gente receber essa inscrição e precisar fazer um exercício manual de enviar um e-mail personalizado para aquele candidato que se matriculou para curso X, pensa que o tempo de fazer tudo isso fazia com que a gente pudesse perder esse candidato, porque na outra instituição as coisas eram pá, pá, pá. Selecionei, me inscrevi, recebi o boleto no e-mail instantaneamente, paguei o boleto de inscrição e já sei, já recebi todas as informações de, do processo de vestibular. Então, assim, é muito louco pensar que hoje, se for ver assim, isso daí tá muito mais considerado assim que é normal, é o que precisa acontecer, senão você vai perder, né? Que é o que eles chamam de funil e blá 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 lá no marketing. Isso começou a me dar um furico-tico, assim, eu fiquei muito entusiasmada, porque eu vi que, assim, à medida que eu fui desenvolvendo uma régua de relacionamento, a gente começou a fazer um fluxo bonitinho, que inicialmente era manual, aí manualmente, já com esse fluxo organizado, as coisas já funcionavam, quando eu montei o projeto, aí a nossa coordenadora mostrou para a diretoria, e aí eles super aprovaram, então aí a gente instalou uma ferramenta e as coisas começaram a fluir de forma mais automática, a conversão foi lá, assim, bateu 1000% de aumento de conversão. Então, para vocês terem uma ideia, assim, todo esse processo mexeu muito comigo. E aí eu comecei a pensar, poxa,
me identifiquei numa nova área educacional, porque eu continuo lidando com alunos quando a gente vai para as feiras, quando a gente vai para esses encontros, mas ao mesmo tempo tem essas características novas dessa área nova que é do marketing, que é muito dinâmico, que a gente precisa quebrar cabeça, fazer campanha, colocar um banner, e aonde vai colocar esse banner, tudo assim, todas essas estratégias, elas mexeram demais e aí me incentivaram demais. E aí eu comecei a demonstrar esse interesse de aprender cada vez mais, comecei a perguntar para as pessoas que trabalhavam comigo indicações de curso, porque eu queria fazer cursos bons, que são de referência da área. E para mim era uma área nova, então assim, por mais que eu jogasse no Google, a gente sabe, aparece 500 lugares, 500 instituições, milhares de cursos que começam gratuitamente, aí você paga tal, mas não, eu queria fazer uma atualização, quem sabe uma pós-graduação que já envolvesse educação com marketing, então queria saber de pessoas que estavam já dentro, né, da área. E aí, o que eu escutava era, não, você não precisa disso, você é, não precisa fazer esses cursos, balela e tal. Mas, ao mesmo tempo, começou um movimento. Então, assim, eu entregava demais, eu via tal, só que ao mesmo tempo eles precisavam de pessoas com conhecimento específico para isso. Aí eu começava a estudar, mas não tinha um tempo suficiente para eu manjar o suficiente para eu conseguir ir para aquela vaga. E aí, isso começou a me incomodar, porque eu queria crescer, eu queria evoluir, já que eu mudei de área, mudei de carreira, não estava na sala de aula, como que eu poderia crescer, né? Eu comecei a entender que às vezes a gente acredita que vai ter o apoio dentro do ambiente em que a gente se encontra, mas às vezes, muitas vezes, na verdade, aliás, naquela época foi a primeira vez que eu já vi que não teria assim orientação, ajuda, apoio para conseguir um orientações, né? E aí eu comecei a seguir o meu rumo, comecei a estudar e tal. Começaram a acontecer diversas outras situações na área, competitividade, algumas situações assim que me fizeram pensar. E aí, mais uma vez, eu tive que tomar uma decisão. Então, beleza. Eu sabia que eu queria estudar, que eu queria me dedicar, que eu queria aprender, evoluir e crescer mais na carreira. Eu ainda não sabia o que exatamente estudar, mas eu sabia o que naquele momento fazia o meu coração palpitar de felicidade quando funcionava, que era a questão das automações. Então, na hora de pesquisar e tudo mais, assim, comecei a ver alguns cursos, comecei a seguir pessoas no LinkedIn que eram de áreas que falavam sobre automação. E aí, o meu cunhado, ele estava fazendo engenharia da computação na FIAP, e ele falava dos projetos, compartilhava como que era essa questão, assim, das disciplinas interligadas. E falou disciplinas interligadas, projetos diferentes, projetos com desafios, assim, aquilo lá já fez um boom na minha cabeça e eu fiquei mais animada ainda. E eu pensei, eu tô batendo na tecla de que eu queria evoluir no marketing educacional. Por quê? Porque eu ia juntar a parte educacional com o marketing, que era onde eu já estava, e tinha a parte de automação, que é o CRM, que todas as empresas usam, na verdade. Mas eu posso ir além, porque se eu quero realmente crescer e, e me encontrar em uma carreira e evoluir numa carreira, por que não iniciar uma outra faculdade que me possibilite conhecer um pouquinho de tudo para depois eu descobrir qual caminho a seguir? E aí eu tomei a decisão de fazer uma segunda graduação e iniciei o curso de Sistemas da Informação, e depois eu posso compartilhar como que foi essa decisão também. Mas assim, por que que eu estou contando tudo isso? Porque a gente vai vivendo a nossa rotina, os nossos desafios, e claro que tem aqueles dias que a gente se sente uma ameba, né?
Aqueles dias que a gente pensa, por que que estou vivendo isso? Por que estou vivendo dessa forma? Por que que eu não consigo evoluir? Porque eu não consigo sair desse estágio. Então, tá, eu estava lá numa sala de aula, como professora, estava me identificando pra caramba. Eu sabia que eu me identifiquei muito com a educação infantil e que o meu futuro era seguir na sala de aula, quem sabe em um futuro próximo ser coordenadora de uma escola. Mas a princípio eu estava muito confortável e feliz como professora. No instante em que as coisas mudaram, que eu comecei a ver que eu não tinha perspectiva, que o meu currículo não atingia outras escolas, que eu talvez precisaria fazer outro curso para conseguir abrir outras portas. Por que não ir mudando e aí tentando? Porque eu estava batendo na tecla de escola, 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 não conseguia. Daí, quando eu fui bater nas outras teclas, que era na parte administrativa, secretaria escolar, administração escolar e tudo mais, eu caí no marketing educacional. E aí, no instante em que eu comecei a ver que eu podia ir além, que tinha outros tipos de cargos, porque eu estava no atendimento naquela época. E aí, depois eu virei supervisora do atendimento, e aí fui ouvidora. Mas eu queria ir além, eu queria atuar no marketing, não somente no atendimento, mas ajudar cada vez mais nessa parte estratégica. Então, eu não sabia o que, mas eu também não sabia o como, mas eu sabia que aquele momento estava me fazendo me mexer. Eu fiquei perdida, eu comecei a me sentir boicotada, eu fiquei muito triste, mas mesmo assim, eu sabia que alguma coisa por dentro de mim me chacoalhava. E se você está sentindo isso, que você quer ir além, assim, vai além, vai além sim, sabe? E assim, tá, eu, Raquel, escolhi fazer uma segunda graduação. Você não precisa hoje fazer uma segunda graduação, mas o que que você pode começar a fazer amanhã? É assistir um curso, é procurar alguém no YouTube, é ver algum conteúdo diferente da sua área, para te dar algumas ideias diferentes, para ver o que que você poderia mudar. Às vezes você pode mudar aí mesmo e tornar o dia a dia muito melhor. Ou se você vê que não tem abertura para isso, o que que você pode fazer, sabe? É, se você tem um sonho de você viver uma realidade diferente, em um ambiente ou um cargo diferente, é a hora de tomar uma decisão. E tomar decisões também diz muito respeito a, sim, você se reorganizar. Eu comecei a fazer segunda graduação e aí novamente eu comecei a ter menos tempo para descansar, menos tempo para sair, mas ao mesmo tempo, como eu já tinha passado pelas experiências anteriores, eu, eu já sabia que eu não queria ficar mais de 13 horas trabalhando. Então, assim, tá, eu tinha as minhas 8 horas da carga horária, às vezes, é claro, a gente tem que fazer hora extra, banco de horas e tudo mais, só que não podia passar de 12 horas. Ou naquele dia, ah, tá, eu tinha aula da FIAP, aí eu ia para aula, aí eu sei que eu tinha várias atividades. Em vez de eu fazer tudo em um dia para me exaurir até 2 da manhã, não, eu reduzia o quanto que eu consigo. Ah, beleza. Esse projeto ele tá me dando mais dor de cabeça. Eu tô cansando demais. E aí eu não vou conseguir terminar hoje. Então eu separava 3 horas por dia dentro da minha realidade naquele momento. E aí as horas que eu precisaria a mais, eu sabia que ia consumir do meu sábado, do meu domingo. Ah, mas eu tenho evento, eu tenho aniversário, eu vou sair no final de semana. Aí eu acabava usando essas horas durante a semana e, claro, eu ia dormir um pouquinho mais tarde. Então, assim, são adaptações que a gente vai precisar fazer a partir de uma decisão que a gente toma. Mas para você ver o resultado, para você ver essa mudança acontecer, o que você precisa é: estou com vontade de mudar. Ponto. Identificou uma coisa que você quer mudar. Você quer ter
Você quer atingir essa meta, você tem esse sonho. O que você vai fazer para atingir este sonho? Ah, hoje eu não consigo porque eu trabalho 10 horas, eu volto para casa, ainda tenho que fazer a janta, tenho que não sei o quê. Então, escolhe um micropasso. Ah, eu preciso fazer janta todos os dias? É algo que você não consegue mudar da sua rotina? Beleza, então você vai fazer a janta todos os dias. Consigo acordar meia hora mais cedo para tomar o café da manhã e estudar 15 minutos? Em vez de scrollar as suas redes sociais, você consegue assistir um vídeo que seja focado para uma área de atuação que você queira por 15 minutos? Consegue fazer isso uma vez por semana, duas vezes por semana? E aí, à medida do possível, você vai aumentando isso. E aí você vai se adaptando, porque essa era a minha realidade há 6 anos atrás, quando eu decidi fazer FIAP. Aí eu fiz durante os 4 anos, e aí depois eu passei um tempinho, eu terminei. Nesse meio tempo eu também decidi, eu passei por umas questões profissionais, e aí eu optei por, entre aspas mesmo, dar um passo para trás. Então, eu saí de efetiva, não busquei mais vagas como efetiva, e aí eu comecei a buscar vagas de estágio para tentar já entrar na área de tecnologia. Então, eu entrei como estágio, e aí, como estagiária, aí eu ingressei na área, e aí eu fui me identificando ou não me identificando, e aí eu fui buscando aprender cada vez mais, conversando com mais pessoas. E assim, diferente de quando era no marketing, eu não tô falando isso assim, marketing generalizando todo mundo que é do marketing, tá? Mas assim, depois que eu mudei para a área de tecnologia, eu encontrei muitas pessoas dispostas mesmo a me ajudar. Era compartilhando artigo, curso, certificado, dando dica de como melhorar, se dispondo a ver meu projeto para ver como que podia me ajudar, ou se eu estava travada, como que eu podia evoluir, e assim por diante. Então, assim, a mudança foi muito boa, e aí, beleza, eu terminei, né, a faculdade, entrei como estagiária, mudei de estágio, aí fui buscar a cadeira de analista júnior, passei pelo processo seletivo, entrei como analista júnior. Minha cabeça estava torrada, porque imagina, eu passei por todo esse processo de estagiária, estudando, quebrando a cabeça porque era algo que não era natural para mim. Era tudo novo, muitas coisas diferentes, muito conteúdo para estudar. O conteúdo da faculdade começou a não ser suficiente, eu tive que começar a estudar mais. Aí começou a consumir mais horas, consumir meu cérebro. E aí eu também comecei a ficar aflita, porque faculdade acabando, o contrato ia acabar, precisava ser efetivada. Muitas coisas acontecendo nos meus 2 últimos anos da faculdade, então quando eu terminei, eu sabia que eu precisaria dar continuidade nos meus estudos, só que aí o meu rendimento já não estava mais. Eu consegui efetivação, virei analista júnior, a carga horária começou a ser de 8 horas, eu ainda estava terminando a faculdade, ainda estava entregando os meus projetos, e aí, quando eu terminei tudo, assim, eu ainda tinha que tirar algumas certificações. Aí fui tentar tirar, só que sem entender nada direito, sem conhecer as coisas. Desde deu errado, porque eu não passei na certificação, não tinha estudado o suficiente, era um universo novo. E aí eu me peguei estudando de pouco em pouco. E aí eu vi que essa maratona da segunda graduação, com essa mudança de carreira, ela torrou meu cérebro, meu cansaço mental, assim, sempre de tempos em tempos bate no limite. E aí eu vi que pode estar acontecendo isso com você. E é por isso que eu tô aqui também para falar, para compartilhar. Eu sei que o vídeo tá muito longo, mas se você chegou até aqui, pensa que tá tudo bem, sabe? A gente querendo ou não,
a gente vai vivendo a vida, vai acumulando histórias, vai acumulando experiências. E aí, nesses últimos 2 anos, eu me senti muito mal, assim, no sentido de eu tenho que estudar mais, eu preciso evoluir, eu quero evoluir na carreira, mas ao mesmo tempo eu estava passando por outras questões da família, por questões culturais, como líder, né, do grupo, estava passando por outras enxurradas, cansaço mental de tanto conteúdo, de tantas coisas que eu precisava estudar, então eu me permiti reduzir os estudos. Então, em vez de eu estudar de segunda a sexta-feira, igual quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a pegar 2 dias por semana, meia hora por dia. E aí foi assim que eu tirei algumas certificações, concluí alguns cursos. E aí agora chegou a hora de voltar a estudar com mais afinco, porque é um tema que é muito diferente do que eu aplico no dia a dia, mas é algo que eu sei que vai me ajudar a atingir o outro objetivo. Então, eu estou começando a me organizar, e aí eu vi de novo que assim, tá, eu estava estudando pelo menos 15 minutos por dia, meia hora por dia, de algum conteúdo que estava me ajudando a melhorar alguns processos internos. Agora eu quero chegar no outro patamar para no futuro eu ser promovida para analista pleno. E aí, o que, que eu preciso? Preciso tirar 2 certificações, preciso começar a atuar em algumas outras demandas, preciso sair do meu mundinho e começar a aparecer mais, mostrar um pouco mais o meu trabalho, conversar com mais pessoas diferentes, falar com outras áreas. Isso vai me consumir energia. Eu brinco que é a energia social, bateria social. A minha bateria social, quanto mais velha eu fico, eu também sei que a minha bateria ela, ela diminui um pouquinho mais rápido. Mas é uma consequência de uma decisão que eu determinei para mim. Quero evoluir, quero ir para o próximo passo. O que que eu preciso fazer? O- Algumas coisas eu já sei, que são essas que eu mencionei. As outras eu vou descobrir agora nos próximos meses. Então, eu comecei a estudar, vi que está muito difícil. Mesmo assim, eu estou me respeitando. Então, em vez de estudar meia hora, porque eu sei que está difícil, que eu preciso escrever para memorizar, então eu faço 15 minutos escrevendo, faço pausa de 10, faço mais 15 minutos e paro. O que que eu vou fazer? Em vez de fazer 2 vezes por semana, eu vou aumentar para 3 vezes por semana, e aí eu vou fazendo essas de 15, pausa 10, estudo mais 15, aí eu descanso, aí eu vou para outro dia. E aí eu vou aumentar gradualmente, e aí eu vou vendo também se isso está sendo bom ou não, se eu preciso aumentar, se não, o que que eu preciso fazer. E aí são essas adaptações que eu vou tentar fazer e eu espero que você também tente fazer essas mudanças em prol do seu futuro, porque é muito esmagador, é um sentimento que detona a gente. Eu sei que a gente tem aqueles nossas semanas que, nossa, eu vou dar o nosso melhor, vou dar o meu melhor, vou arrasar, e aí as coisas vão mudar. E eu sei que também tem aqueles dias que a gente fica muito mal. Ah, eu sou uma ameba, não presto pra nada, não sirvo pra nada, tô errando aqui. Mas o que eu quero dizer é que temos dias bons, temos dias ruins. Aproveite os dias em que você está bem. E nos dias que você não está tão bem, procure fazer pelo menos 5 minutinhos de algo. Porque quando a gente conclui, mesmo que 5 minutinhos, é uma sensação muito gratificante de dever cumprido. E saiba que tá tudo bem fazer só 5 minutinhos. Esses só 5 minutinhos eram 5 minutinhos que antes você nem fazia. Então são 5 minutinhos que vão te ajudar a alavancar uma mudança em prol de algo que você já não está mais satisfeito.
Muito obrigada por estar aqui até o momento e até o próximo vídeo.